Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima e seu castíssimo esposo, São José. Então vamos continuar então aqui as nossas reflexões. Por que devo sofrer? Reflexões sobre as causas do sofrimento humano. Que coisa, né? As causas do sofrimento humano. Nós vamos agora para a 14ª razão. Lembrando que hoje, domingo, a gente não faz a Quaresma de São Miguel, né? 14ª razão, conformar-se a Jesus Cristo. A 14ª razão pela qual você suporta cruzes e aflições pode ser esta: porque você foi predestinado por Deus à glória do céu. É necessário que primeiro se conforme à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Em várias de suas epístolas aos primeiros cristãos, São Paulo fala da necessidade de conformidade com Jesus Cristo como condição para obter a coroa da glória eterna. Ele ensina que todos aqueles que são predestinados ao céu devem primeiro ser transformados na imagem e semelhança do Filho de Deus. A semelhança que um cidadão do reino celeste deve ter com seu rei dá-se na medida da perfeição que a graça lhe confere. Ele deve se tornar outro Cristo. Nosso Pai Celestial aceitará como seu filho apenas aquele em quem pode reconhecer os traços de seu Filho eterno e sobre quem pode testemunhar, como testemunhou sobre ele no Monte Tabor. Este é meu Filho amado, no qual pus minhas complacências. Mas Jesus Cristo foi o homem das dores. Desde o primeiro momento de sua vida terrena até o último suspiro na cruz, ele sofreu incessantemente, tanto na alma quanto no corpo. Sua paixão durou apenas algumas horas, é verdade, mas a expectativa por ela, que incluía o claro conhecimento dos mínimos detalhes, o acompanhou por toda a vida e nunca o deixou sem sofrimento, nem por um único momento. Houve o ódio, a inimizade e os maus tratos que ele recebeu do próprio povo, a rejeição por um pária, a condenação a uma morte injusta como malfeitor e, enfim, a crueldade inaudita com que foi pregado na cruz, onde morreu como se fosse o pior dos criminosos. Por último, havia a dor aguda causada pelo conhecimento de que inúmeras almas se perderiam, apesar de tudo que fez para salvá-las. De fato, ninguém jamais foi chamado a sofrer tanto quanto este inocente Cordeiro de Deus. Considere ainda que ele não foi obrigado a suportar tudo isso, mas escolheu voluntariamente. Impelido pelo amor mais terno pela sua alma, ele escolheu deliberadamente o que lhe causava dor. Ele sofreu até o limite extremo da resistência humana. Muito menos sofrimento teria sido mais que suficiente para sua redenção. Mas o que teria bastado para redimi-lo não lhe satisfaz o desejo de demonstrar o quanto ele o amava. Se fosse necessário, teria sofrido ainda mais com alegria. Ou, supondo que você fosse a única pessoa em todo o mundo que precisasse de redenção, ele teria sofrido tudo o que sofreu por toda a raça humana apenas por você. Assim, a profundidade e a imensidão do amor do nosso Salvador são reveladas em seu desejo, ou melhor, em sua sede ardente de sofrer para que você pudesse salvar a sua alma. Olha, isso aqui é de uma importância enorme para que você entenda. Eu já falei disso aqui algumas vezes, mas eu faço questão de voltar na explicação disso aqui, para que você entenda o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que o texto está falando você, porque quando o texto diz você, que ele sofreu por você, a compreensão fica melhor do que quando você diz assim, sofreu por todos nós. Eu vou explicar por que que quando você entende que ele faria exatamente o mesmo só para salvar você, você vai entender da melhor forma. Olha só. Quem é Jesus? Vamos voltar aqui.
Aulas de catequese. Hoje em dia do catequista, né. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é alguém que é 100% Deus e 100% homem. Chama-se união hipostática. É a união mais perfeita que existe, ou que irá existir. Jesus tem 2 naturezas, tá? É uma única pessoa. Jesus é uma pessoa só, mas com 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina, ok? Isso aqui precisa estar muito claro para um cristão, especificamente um cristão católico. Precisa estar muito claro, muito claro. Porque quando a Santíssima Virgem Maria chamava Jesus: "Jesus, venha jantar, Jesus, está na mesa". Ela não chamava a natureza de Jesus, ou ela não chamava a natureza divina de Jesus, ou a natureza humana de Jesus. Ela chamava a pessoa de Jesus, Jesus. É isso que a Santíssima Virgem chamava. Quando nós estamos nos referindo a Jesus, quando nós adoramos a Jesus, nós adoramos Jesus. E esse Jesus tem 2 naturezas, mas é uma única pessoa, é uma só pessoa. Diferentemente de nós, né. Nós é uma pessoa só, com uma natureza só, a natureza humana. Jesus não. Jesus era 100% e é 100% Deus e 100% homem. Não é metade Deus e metade homem. É 100% Deus e 100% homem, tá? Esse é Jesus. Nós adoramos nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós reconhecemos nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Rei, como Deus. Nós não fazemos, por exemplo, como os Mormons ou outras religiões que consideram Jesus como filho de Deus, mas não como Deus. Para nós, ser filho de Deus é também ser Deus. Porque fazendo uma analogia aqui bem boba, filho de qualquer animal é a mesma natureza do animal, não é isso? Um filho de um cachorro, eu repito, a analogia é boba, tá bom? Ela não é perfeita, como toda analogia, mas só para facilitar a compreensão. Filho de um cachorro, mas é um outro cachorro, mas é também cachorro, não é isso? Filho de gato é gato, não é outra coisa. O filho de Deus é Deus, o mesmo Deus, mas uma outra pessoa. A Santíssima Trindade é um só Deus em 3 pessoas, tá? Isso aqui precisa ficar muito claro para a gente não cair, eh, em heresias ou religiões estranhas, né. Então vamos lá. Jesus, estando aqui na época dos apóstolos, Jesus tinha um dom. A natureza humana de Jesus tinha um dom. Ele recebeu do Pai um dom. Que dom é esse? É o mesmo dom que os santos recebem quando estão na glória, mas só quando estão na glória, que é a visão beatífica. Em Deus, eles veem tudo, mas só quando eles estão na glória. Jesus não. A natureza humana de Jesus recebeu esse dom do Pai. Portanto, ele, mesmo sendo 100% homem, ele via tudo em todos os tempos. Ele via todos os homens em todos os tempos. O que significa dizer isso? Significa o seguinte: que na cruz Jesus estava nos vendo hoje. Gente, isso aqui muda muita coisa, porque
Quando isso fica claro para você, você até chega a falar assim: "Nossa, é verdade, eu nunca tinha pensado, isso é muito óbvio". Porque se Jesus é Deus, ele tem que necessariamente ter esses atributos, ter esta capacidade, porque não seria Deus. Nós não conseguimos nós não conseguimos ver sequer as consequências dos nossos atos daqui 3 dias, 10 dias, a gente não consegue fazer, medir com precisão as consequências dos nossos atos, né. Com precisão não, mas claro que a gente consegue fazer esse cálculo, né. Jesus na cruz, morrendo na cruz, por mim e por você, ele estava me vendo e vendo você hoje. Ele estava vendo todas as pessoas que se salvariam e todos aqueles que, por ingratidão, recusariam o sacrifício que ele estava fazendo naquele momento. Porque o que estava acontecendo não era um crime, entendeu? Não foi apenas uma injustiça do Estado, quando, como querem os revolucionários, né? Eles associam a morte de Jesus não a um sacrifício, mas a uma injustiça do Estado contra o oprimido. Nada disso. O que estava acontecendo ali era a redenção do homem na cruz, por um Deus que quis se encarnar e vir ao mundo como nós, tá? Então olha só, Jesus, ele tinha, sendo Deus e mesmo a sua natureza humana, esta capacidade de ver a Jaqueline, a Luana, a Luzia, a Leninha, a Áurea Benta, hoje na cruz. Porque se ele não tivesse essa capacidade, por óbvio, ele não seria Deus, porque Deus tudo pode. Os atributos da divindade, né? Onisciência, onipotência, onipresença. Portanto, ele sendo Deus, ele tinha essa capacidade de nos ver. Portanto, nos vendo e vendo todos os homens de todos os tempos, todos os pecados, todas as ingratidões, todas as traições de todos os homens em todos os tempos, isso contribuía naquele momento para intensificar a sua dor. Porque não era apenas uma dor no corpo, na carne, mas era uma dor na alma. Era uma dor na alma, porque ele estava vendo, meus amigos, tudo, tudo. Agora entenda, talvez você pense assim, que para Jesus era até mais fácil porque ele era Deus. Opa, mas espera, ele não é 100% homem também? Sendo 100% homem, mesmo sendo 100% homem, ele também estava vendo. Não é um atributo que você tenha e que eu tenha. Nós não temos essa capacidade, esse dom. Nós só veremos tudo em Deus na glória, na visão beatífica. Jesus, não. Já aqui, na cruz, Jesus estava vendo. Portanto, portanto, quando nós dizemos que Jesus morreu por você, isso não é retórica, isso assim não é um exagero poético para que a religião fique mais agradável, mais soft, para que toque o seu coração e você venha para a igreja. Não, não, não é isso. Ou não é apenas isso, é também é que objetivamente falando, ainda que você não sinta nada, ainda que você não se sensibilize, ainda que você, não caia aos prantos, ainda que você permaneça, opaco, insensível, irreverente, o que estava acontecendo diante da cruz era um sacrifício e ele, portanto, estava vendo você. Mesmo aquelas pessoas que não iriam aceitar Jesus como seu salvador.
ele estava vendo. Agora pense você, a dor de Jesus, do alto da cruz, sabendo, vendo que o que ele estava fazendo por amor, entendeu? Por amor. E ainda assim, as pessoas negando, negando esse santo sacrifício de amor, de puro amor, só amor, puro amor. E ele vendo a ingratidão dos homens. Pensa nisso. Agora, o amor é tamanho, tão grande, que ele faria tudo de novo. Ele fez, se fosse para redimir você. Gente, presta atenção. Quando nós estamos no meio da multidão, nós não temos essa capacidade de, diante de uma multidão, olhar para, ao mesmo tempo, especificamente para as pessoas. Se eu olho, suponhamos aqui, nós estamos aqui em uma multidão, não é isso? 1.070 pessoas. Vamos supor que nós estejamos em um estádio, 1.000 pessoas, ou uma conferência, Conferência das Lágrimas, Nossa Senhora das Lágrimas, 1.000 pessoas. Se eu olhar neste momento, diante dessas 1.000 pessoas, para Tereza Lima, eu não consigo olhar para as outras, eu não consigo olhar ao mesmo tempo para a Tereza e olhar para a Sandra, para a Anita Pérez, para a Ângela, porque a nossa atenção é extremamente limitada. Se eu olho para a Sandra, eu não consigo mais olhar para Maria Cláudia, ou eu olho para todos ao mesmo tempo, mas de forma mais afastada, portanto, eu estaria olhando para a multidão. Mas com Jesus, com Deus não é assim. Deus, mesmo olhando para cada um, Jesus pode olhar para Elizabeth, para Luzia Rodrigues, para Ananília, ele pode olhar para Maria Cláudia, para Thelma, ao mesmo tempo, especificamente, sem deixar de olhar para outro, porque senão ele não seria Deus. Ele precisa ter essa capacidade, porque ele é onisciente, é onipotente e onipresente. Portanto, ele pode tudo. Quando nós dizemos que Deus olha para você, é verdade, isso não é um exagero. Quando as pessoas dizem assim: "Eu não peço muito a Deus, porque existem tantas outras coisas que Deus vai se preocupar, tantas coisas mais urgentes". Por que isso acontece? Muitas pessoas, elas têm esse raciocínio porque elas têm uma compreensão equivocada da divindade, ou melhor dizendo, do nosso Deus. Como se o nosso Deus não tivesse esta capacidade de olhar especificamente para cada problema, especificamente, sem esquecer de nenhum outro. Nós não estamos numa disputa querendo mover o coração de Deus para mostrar para Deus que o meu problema é mais urgente do que o seu. Entende? Não existe uma disputa. Quando nós estamos nos dirigindo ao Senhor e falando dos nossos problemas, dos nossos dramas, das traições, dos problemas espirituais, qualquer problema, nós não estamos fazendo uma disputa tentando atrair a atenção de Deus mais do que um outro, porque em Deus não há necessidade disso, porque Ele nos vê. Basta você rezar com toda sinceridade, sem máscara,
Porque se tiver máscara já foi. Não funciona, porque a verdade não pode, mas em hipótese alguma, conviver com a falsidade. Então olha só, quando alguém diz: "Eu não vou incomodar a Deus com as minhas orações, com os meus problemas, porque já existem outras preocupações de natureza mais urgente", é uma falsa compreensão de quem é Deus. Deixa eu perguntar para vocês aqui, vocês entenderam isso de verdade? Entenderam, né? Porque olha só, se você não entende quem é Deus, isso vai se refletir na sua forma de rezar. Se você não entende quem é Jesus, isso vai se refletir na sua forma de rezar. Se você acha, por exemplo, que Deus não é capaz de ouvir a sua oração, que aparentemente é tão boba, mas para Deus não, porque Ele quer o nós somos os seus filhos, e Ele que é amor puro, ouve todos os seus filhos, todos os seus filhos. Portanto, não existe um problema bobinho, o Senhor quer ouvir todos os seus filhos. Eu na condição de pai, eu quero ouvir todos os meus filhos, todas as queixas deles. Se a Mari vem reclamar de alguma coisa, de um brinquedo que quebrou, se Teresa vem dizer que não está conseguindo encaixar o brinquedinho, se Benício caiu porque estava na bicicleta, não importa, eu quero atender todos, mesmo nas minhas limitações, porque eu não sou Deus, evidentemente. Mais uma vez, eu estou fazendo uma analogia bem boba, para que vocês entendam. Mas o Senhor, se nós temos esta capacidade de olhar com tanto afeto para os nossos filhos, imagine o nosso Deus. Imagine o Senhor, que enviou o seu próprio filho para morrer numa cruz, para pagar uma dívida que era nossa, que nós contraímos. E ele assumiu para si as nossas dores. Ele assumiu sobre si as nossas dores. E em cada flagelo, cada cusparada, cada queda durante o Calvário, ele via você especificamente. Eu vou repetir. Quando nós dizemos que ele via você especificamente, isso não é exagero retórico, isso não é linguagem poética, isso não é sentido figurado. Isso é o que nós cremos, é objetivamente falando o que estava acontecendo. Entendeu? Você precisa entender. Se você vai crer, é outra história. Se você vai crer, é outra história. Aí é a sua relação com Jesus. Porque o que eu estou tentando fazer é explicar o que a Santa Igreja acredita, o que objetivamente na história aconteceu e acontece assim, um rio contínuo de graças, entende? Não é assim um momento de graça, é algo contínuo de graças, contínuo de graças acontecendo. Se você vai crer no que aconteceu ali, que de fato essas graças estavam acontecendo para você especificamente, é outra coisa. Isso cabe a você decidir, a você olhar nos olhos dele e falar assim: eu acredito, e como eu sou ingrato,
e fazer disso uma oração. Me perdoa, Jesus, porque todas as vezes que eu peco, eu sei que eu contribuí para intensificar a tua dor na cruz. E eu quero reparar isso. Por isso, aceita as minhas dores, os meus sofrimentos, tudo para reparar toda a minha ingratidão, todos os meus pecados. E não permita, Senhor, que algum dia eu me separe de vós, que algum dia eu me esqueça de vós, que se prenda a minha língua ao céu da boca, se um dia de ti eu me esquecer. Considere ainda que ele não foi obrigado a suportar tudo isso, mas escolheu voluntariamente, impelido por amor mais terno pela sua alma. Ele escolheu deliberadamente o que lhe causava dor. Ele sofreu até o limite extremo da resistência humana. Muito menos sofrimento teria sido mais que suficiente para sua redenção. Mas o que teria bastado para redimi-lo não lhe satisfez o desejo de demonstrar o quanto ele o amava. Se fosse necessário, teria sofrido ainda mais com alegria. Ou supondo que você fosse a única pessoa em todo o mundo que precisasse de redenção, ele teria sofrido tudo o que sofreu por toda a raça humana apenas por você. Assim, a profundidade e a imensidão do amor do nosso Salvador são reveladas em seu desejo, ou melhor, em sua sede ardente de sofrer para que você pudesse salvar a sua alma. Diante dessas verdades, surpreende que uma lei fixa da vida sobrenatural seja que todos os que devem ser admitidos no reino dos céus primeiro se conformem à semelhança do Rei? Ou que o céu deva ser conquistado pelos mesmos meios pelos quais a redenção foi realizada? Ou que você deve estar preparado para imitar a vida de humildade e sofrimento de seu divino Salvador aqui na terra, se deseja ser transformado pelo esplendor de sua glória no céu? Ouça-o dizer: não era necessário que Cristo sofresse e assim entrasse em sua glória? É importante assinalar que nosso bendito Salvador fez questão de enfatizar essa doutrina difícil e indesejada a seus discípulos, e por meio deles a todos que aspiram à glória do céu. Ouça suas próprias palavras. Se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e o que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Ouça São Paulo ensinar a mesma doutrina. Porque vós não recebestes o espírito de escravidão para estardes novamente com temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, mercê do qual chamamos dizendo Abá Pai. Porque o mesmo Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Mas isto, se sofremos com Ele, para ser com Ele glorificados. Por conseguinte, se você está sobrecarregado por cruzes, ainda que há muito tempo tenha tentado levar uma vida de piedade e virtude, e por isso, imagine que deveria estar completamente livre de tais provações, lembre-se de que o artista celestial está trabalhando, transformando você aos poucos em uma imagem perfeita de Jesus Cristo. Isso é verdade, independentemente da natureza de seus sofrimentos, sejam eles provenientes de doenças, acidentes, perda de fortuna ou de reputação, ou de perseguições levantadas contra você só porque resolveu levar uma vida de perfeita imitação do seu divino Salvador. Neste último caso, você deve se reconciliar com o fato de que é uma lei imutável que todos os que desejam, ou seja, estão determinados a viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerão perseguição. Essa lei se aplica de várias maneiras, mas aplica-se sobretudo aos católicos, que não raro deve pagar caro pelo precioso dom da fé, sofrendo perseguição por causa da injustiça,
e devem estar dispostos a suportar o ódio e a inimizade do mundo pelo privilégio de serem filhos de Deus e herdeiros do céu. Nosso Senhor torna esta verdade tão clara que não há espaço para a ignorância a esse respeito. Se o mundo vos odeia, diz ele, sabei que primeiro me odiou. Assim, de várias maneiras, Deus realiza a obra de transformar homens e mulheres pecadores em fiéis semelhantes a seu divino Filho. Se você mantiver essas verdades sempre em mente, elas o fortalecerão e o encorajarão grandemente quando for tentado à impaciência ou ao desânimo. Nunca se esqueça de que você só reinará com Cristo no céu se sofrer com Ele aqui na terra. Amém. Olha só, repetindo, se você não compreender bem quem é Jesus, quem é Deus, isso vai se refletir na sua forma de rezar, na sua forma de responder à graça, entende? Porque existem religiões que não olham para Jesus como Deus, mas apenas como filho. Ora, se ele é apenas filho, por que que você vai tomá-lo como seu único salvador? Por que que você vai adorá-lo? Ele vai passar a ser um simples mestre. Por isso que Jesus é sim o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Rei, o único Salvador. É Jesus, o Filho de Deus, que não é apenas um líder de uma religião, ele é o nosso Deus. Não apenas o nosso irmão, é também, mas é o nosso Deus. Não é apenas o nosso amigo, é também, porque ele mesmo disse: já não os chamo servos, mas amigos, mas é também o nosso Deus. A ele nós rendemos toda a glória, toda a honra, todo o nosso amor. E se algum dia esse amor, porque ainda é muito imperfeito o nosso amor pelo nosso Redentor e Salvador, é muito imperfeito, a nossa oração deve ser muito sincera e dizer ao Senhor: Senhor, não permita que a minha oração soe como hipocrisia da minha parte. Portanto, me faça verdadeiramente amá-lo. Me faça verdadeiramente amá-lo. Quanto mais você compreende esse olhar de Jesus por você, mais você quer estar muito próximo a Ele. Mais você quer estar muito próximo a Ele. Porque agora você sabe que quando você está em oração, Ele está olhando para você. Entendeu? Ele não está olhando para você como uma multidão. Não, 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 não. Ele olha para você. Para você. É por isso que Ele é Deus. Porque nós não temos essa capacidade. Mas Ele tem. E Ele olha mesmo. Por isso que nós estamos aqui todos os dias rezando, rezando, rezando. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, sua mãe Maria Santíssima e seu castíssimo esposo, São José. Amanhã a gente se encontra às 7h30 para a gente rezar as laudes e render a esse Deus os primeiros louvores. A nossa oração é muito pouca. Gente, é muito pouco que nós fazemos, entendeu? É muito pouco que nós fazemos. Então amanhã a gente se encontra às 7h30, porque a gente já começa o dia rendendo a esse Deus os primeiros louvores do nosso dia, iniciando o nosso mês de setembro, consagrando o nosso mês de setembro, a nossa vida, os nossos projetos, os nossos trabalhos, tudo que nós temos ao Senhor, ao nosso Deus e Salvador.
Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Durmam bem.